Olá, sejam bem-vindos ao Ciência em Voga, uma iniciativa do Instituto de Ciências Biomédicas da Escola de Comunicação e Artes e do Núcleo de Inovação e Tecnologia do Hospital Universitário da USP. Eu sou Arthur Catanzaro, neurocientista e host deste programa. Olá, eu sou Ana Maria Orellana, neurocientista, farmacêutica e host do Ciência em Voga também. Nós estaremos juntos nessa jornada de exploração ao conhecimento científico. Aqui, nós vamos trazer especialistas renomados para falar de temas diversos e interessantes para você e o seu dia a dia. E hoje nós vamos falar com ela, que é médica, formada pela Universidade de São Paulo, com uma ampla experiência em patologia pulmonar e ambiental. Atualmente, ela é professora associada do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP e sua pesquisa relaciona-se principalmente com doenças pulmonares obstrutivas crônicas, como asma, juntamente com os efeitos da poluição do ar na saúde respiratória. A sua pesquisa e atuação contribuem de maneira significativa para o avanço do conhecimento na área, né? Hoje nós vamos falar com a doutora Thais Mawad. Muito bem-vinda, doutora Thais. Bem-vinda. Boa tarde, gente. Muito obrigada pelo convite. Nós Muito que obrigada, agradecemos. Arthur e Maria, pelo convite. Obrigada. Thais, seja muito bem-vinda. E para, então, contextualizar o que a gente vai conversar hoje, é sobre os famosos microplásticos. Segundo a Revista Virtual de Química, uma publicação feita pela Sociedade Brasileira de Química, o termo microplástico ele é aplicado de modo a agrupar uma gama de variados materiais sintéticos de tamanho menor que 5 micrômetros. Esses materiais têm sido relatados por diversos estudos, inclusive a que a senhora fez, em diferentes matrizes ambientais a nível global e também apresentando riscos à nossa saúde. Então, inicialmente, eu gostaria que a doutora explicasse como que os microplásticos se formam, então, estão no meio ambiente e quais são as principais fontes de emissão e quais setores da nossa sociedade que estão mais expostas, sujeitas a esse risco. Tá. Então, o microplástico, como o próprio nome já diz, são pequenos fragmentos de plástico que podem ser formados primariamente, então, quando na indústria faz um plástico, ele já pode fazer na forma de microplástico, são os pellets. Então, por exemplo, a história de algumas maquiagens que tem os pequenas partículas de plástico para fazer esfoliação de pele, por exemplo, né, que hoje na Europa já foram proibidas, que se chama microplástico primário, ou você tem um microplástico secundário, que é aquele microplástico que, de sua exposição indevida na natureza, sofre todas as intempéries, então luz, radiação, calor, água, e ele vai se degradando em pequenas partículas que se tornam invisíveis, né, até se tornarem invisíveis, que são os microplásticos, e que, infelizmente, estão presentes em todos os biomas da Terra hoje. Você encontra microplásticos, né? Seja no ar, seja na água, seja no solo, seja no Planalto tibetano, seja no Ártico, na Antártica, você tem microplástico hoje presente no meio ambiente. Então, todo mundo, todo ser está sendo agravado pelos microplásticos, estão expostos. Isso, sim. Todo mundo está sendo exposto ao microplástico. O lugar que mais tem microplástico é dentro de casa, né? Porque a nossa vida é repleta de plástico, desde a nossa roupa, que a maioria das roupas hoje é sintética, os polímeros são polímeros plásticos, os móveis, os carpetes, os instrumentos, tudo isso gera, né, a degradação que a gente não vê e isso acaba estando no ar, né, se deposita na comida, a gente come, se deposita na água, então está todo mundo exposto. Claramente existem algumas populações que são mais expostas, que são populações que trabalham fazendo isso, né, os fabricantes do nylon, né, de polímeros, eles estão bastante expostos. Outra população bastante vulnerável exposta é a população que trabalha ao redor os catadores, os lixões, né, que estão o tempo todo lidando, manipulando, não só, né, o microplástico, mas todas as outras substâncias tóxicas, que são chamadas aditivos, que tem dentro do plástico. Então, o que faz um plástico ser diferente do outro? Né? O mesmo recipiente pode ser de polipropileno, por dizer um nome. Mas um é azul, o outro é verde, um é mole, o outro não é, o outro é transparente, um resiste mais ao calor. Essas propriedades, né, alternativas do plástico são dadas pelos chamados aditivos.
que são mais de 15 mil substâncias, das quais 1.500 a gente se conhece, já foram estudadas, e algumas centenas delas têm potencial cancerígeno ou disruptor endócrino. O que a indústria não faz é contar para a gente o que tem em cada plástico. Então, quando você compra um recipiente, eles até são obrigados a dizer o tipo de polímero, se é reciclável ou não, né? Mas o aditivo que tem lá dentro, isso a gente não sabe, isso não está escrito em lugar nenhum. Né? E o famoso que todo mundo ouviu falar, o bisfenol A, né? Não sei se vocês já ouviram falar, o da mamadeira, etc., que foi proibido. Mas existem famílias, então, que a indústria faz assim, proibiu o bisfenol, põe o B. Põe a famílias semelhantes. Então, existe uma grande luta por parte de toxicologistas de regular essas famílias, né, que eles chamam chemicals of concern, né, que são as substâncias químicas que são de preocupação para a nossa saúde. Nossa. A gente ficou assustado. É um pouco desesperador. A gente já fica preocupado. Mas porque o plástico está em tudo, está na embalagem tá do alimento que vem do supermercado, está na sacola, está na garrafa de água. Está no eletrônico, está em tudo. Então, o que a gente tem que... Bom, vamos continuando aí com as perguntas. Doutora, quais técnicas ou métodos podem ser usados para detectar e quantificar isso no ambiente, no corpo humano? Tá, existem algumas técnicas, sim. Elas são bem custosas, tanto de tempo quanto de dinheiro. E aqui no Brasil existem ainda poucos laboratórios onde a gente pode ter acesso a isso, né? Mas as técnicas, vocês têm técnicas de espectroscopia, né, onde você, através de radiação infravermelha, você consegue detectar o tipo de polímero que é. Então, você consegue, né, ver qual polímero que é uma das técnicas mais usadas hoje. Então, pelo menos em tecido, né, a gente consegue, custa bastante tempo, você vai individualmente identificando as estruturas suspeitas e você vê o espectro químico que essa estrutura tem, né? Então, esse é um jeito. O outro jeito, aí você tem, dentro disso, espectroscopia de Raman e o FTIR. Você ainda tem a pirólise, né, que é uma técnica destrutiva, né? Então você não vê, mas você, através da pirólise, ele te dá concentração de quanto plástico tem, né? E tem técnicas óticas, mas que também são menos, vamos dizer, específicas, né? Então, quando começaram a trabalhar, era pegava areia do mar, pegava areia, punha no microscópio e olhava. E via, olha, tem tantas partículas. Foi assim que começou, né? Tem técnicas de microscopia eletrônica também, que também são, né, ainda mais custosas de tempo, né, e de identificação difícil, né? Imagino que a gente não deve ter muita gente expert em identificar plástico por microscopia eletrônica. E dinheiro, que microscopia eletrônica é caro. Né? Nem em todo lugar que tem. Então, ainda são técnicas difíceis, custam muito tempo, não é todo mundo que é treinado, e o que está na literatura agora está, né, até falando, precisamos, vamos dizer, padronizar, precisamos entender o que você faz, o que eu comparável com o que eu faço, né? Então, porque, principalmente no corpo humano, isso é muito importante, né? Porque existem estudos que estão identificando partículas muito grandes, né? Que falam, nossa, será que isso é contaminação? Será que isso é plástico? Porque, assim, o maior problema da pesquisa do microplástico é evitar contaminação. Porque se você deixa uma amostra 15 minutos aqui, cai microplástico. Entendeu? Ou então, se você está usando uma tubete de plástico, você tem risco de estar contaminando com microplástico. Então, todo o aparato experimental tem que ser feito sem plástico, que é difícil hoje em dia, né? Dificílimo. E você tem que ter o maior cuidado para não contaminar, trabalhar com brancos o tempo todo do lado, né? Para evitar essa contaminação. Entendi. Olha, então encarece muito, né?
Porque para você não usar o plástico para fazer esse tipo de análise que é usado o tempo todo no serviço de medicina diagnóstica, ou até dentro dos laboratórios aqui da universidade, então encarece tudo, né? Então, encarece e é difícil mesmo. A gente tem que... As pessoas antigamente tinham, né? Então a gente fala assim, quem que ainda tem uma pinça, não sei das quantas, porque é de metal? Ou quem que, né? Ou seringa de vidro, a gente fez um estudo de coletar... pipeta de vidro, Isso. Tudo tem que ser de vidro. Tudo tem que ser de vidro. Olha, interessante. como a senhora mesmo já mencionou, os microplásticos eles estão nos alimentos, na água, no ar, em praticamente tudo. Somente em 2022 que perceberam e detectaram os microplásticos no sangue humano. Isso. E verificaram diversos adultos saudáveis, e em 80% dessas amostras foram encontrados, então, microplásticos, micropartículas de plásticos, como o polipropileno, o polietileno e o PET, né, variando, então, entre 1,6 até 5,5 micrômetros, né? E aí, nesse contexto, então, que é tão recente, que a gente sabe que tem, então, microplástico no sangue humano, quais são os potenciais efeitos dessas partículas sobre o sistema circulatório, sobre os órgãos vitais? Se é possível também dizer, porque é tão novo. Isso, exatamente. Essa pergunta que o jornalista sempre quer fazer, né, e a gente agora, né, vocês que são da ciência, entendem a dificuldade de mostrar tudo isso. Então, a parte da biologia começou a falar, será que tem? Né? Será que tem microplástico? Então, os primeiros estudos são esses. Vamos ver se tem no cérebro, tem. Vamos ver se tem no pulmão, tem. Vamos ver se... Então, onde procuraram? Acharam. Todos os órgãos onde procuraram, leite materno, sangue, cérebro, coração, cardiovascular, etc., foi encontrada a presença dessas partículas. Estamos numa fase agora de tentar entender qual a repercussão disso, né? Então, já existe muito estudo experimental em cultura celular, estudos em pequenos animais, mostrando realmente efeitos biológicos. Então, tem estudos mostrando desde dano de DNA, estresse oxidativo, indução de liberação de citocinas, pela presença de microplásticos. Em animais, tem estudos mostrando efeito comportamental, né, para quem está estudando a parte de cérebro, muito já estudo mostrando efeito comportamental, estudos de metabolismo, enfim, tem muitas evidências. Em evidência humana, clínica, saiu um grande artigo, que saiu no New England Journal of Medicine, que é o maior, né, o maior jornal da medicina, mostrando um desfecho cardiovascular adverso. Então, eles retiraram placas de plástico das artérias carótidas por um procedimento para desobstruir, né, a artéria carótida, e viram que as pessoas que tinham plástico na carótida, quando seguidas, né, seguiram essa população mais 30 meses e viram que essas pessoas tinham 4 vezes mais chance de ter um infarto do miocárdio, um acidente vascular cerebral ou morrer mesmo, de qualquer causa. Então, o primeiro grande estudo mostrando um efeito adverso, né, de microplásticos na saúde cardiovascular. E imagino, e acho que tem vários estudos clínicos rolando, tentando identificar associações, vão ser associações, né, que vão, esses estudos acho que vão ser de associações de presença de microplástico e algum desfecho pior na saúde, né. Agora, além dos microplásticos, a gente não pode esquecer a questão dos aditivos, né, que são os disruptores endócrinos. Esses são às vezes até me preocupam mais do que o microplástico em si. Porque esse sim, né, já tem, né, evidências de puberdade precoce, câncer de tireoide, até obesidade, né, evidência com esses disruptores endócrinos, tanto em animais e em populações selecionadas. Então, e esses são aqueles poluentes persistentes, né, que uma vez na natureza você não tem como eliminar. Então, é bem preocupante. E talvez esses malefícios já estejam sendo vivenciados há décadas, porque essa cultura do plástico ela já existe há e desses aditivos, e a gente às vezes tempo, não sabe, né? Agora, a gente não tem essa evidência. A indústria não, é lógico, não fala assim, não tem muita informação. Eu conversando com um pesquisador outro dia, francês, ele falou que
essa área está toda na mão da indústria, esse conhecimento de como fazer. É interessante isso, né? Porque é diferente de outros temas onde a universidade está na frente. Aqui está tudo na indústria, e a indústria, obviamente... limita esse acesso dessas informações. Né? É claro. Então, é até difícil identificar possíveis causadores de problemas, enfim. A gente não sabe que substância tem, né? Então É assustador, né? Aí eu ia perguntar aqui, a partir disso, né, quais são os possíveis impactos da inalação desses microplásticos na saúde respiratória? Como essas partículas afetam o pulmão e o sistema imunológico a longo prazo? Então, a gente está inalando, isso a gente tem certeza, né? Isso tem 2 estudos que mostraram no pulmão, no nariz tem bastante plástico, né? O nariz é o nosso filtro, então a gente sabe que tem bastante plástico retido na cavidade nasal, e isso, um tanto disso acaba atingindo o pulmão. A gente não tem nenhuma evidência ainda do que isso possa vir a significar, né? Não tem ainda nenhum estudos associando, mas é uma partícula, é como se você tivesse você tem uma partícula persistente dentro do seu tecido, que a gente não dá conta, né, de metabolizar ou de digerir, ela está lá, e isso acaba causando uma inflamação crônica. É a ideia que você tem um irritante ali, persistente, dentro do seu tecido, e isso circulando, né, que é o que mais me preocupa, na verdade, você ter plástico circulando, como é que o nosso sistema imunológico vai reagir a isso, né? Como é que as células vão entender essa partícula circulante como começar a fazer autoanticorpo, sabe? Eu fico pensando nessa ligação entre doenças autoimunes e plástico circulante. Eu acho que são focos de investigação que vão ser explorados nos próximos anos. E, doutora, adianta substituir o plástico pelo vidro, pela sacola? Adianta. Já ajuda dentro de casa? Ajuda. Então, assim, o que a comunidade internacional quer, né, que é o Tratado Global do Plástico, que está se tentando há 2 anos regulamentar isso, é diminuir a produção. É a única coisa que a gente sabe que, para um futuro, né, é tentar diminuir essa quantidade que é jogada no meio ambiente e depois na gente. Diminuir a produção de plásticos não essenciais. Óbvio que existem plásticos que são essenciais na medicina, lá na aviação, né? Tem coisas que eu acho que você não vai conseguir substituir. Mas os plásticos não essenciais, que são 40% do lixo que você encontra no mar, é plástico de uso único, né? Coisas que você não precisaria estar usando, né? Isso daí a gente tem que acabar com a cultura descartável, né? Isso daí tem que acabar. Isso daí não é nada racional você usar um copo. Se você for pensar, um negócio que precisou ir lá no meio do oceano extrair petróleo, não é? Pensa, para depois você vir para cá, entrar numa refinaria, fazer um polímero, não sei o que lá, para você beber uma água e jogar fora em 5 segundos, né? Não tem a menor lógica. Mais de um século para se degradar. Exatamente. E vai depois liberar aqui. Um monte de micropartículas. Isso, então essa cultura do descartável não tem lógica, né? Então, e a reciclabilidade é uma coisa que a gente sabe que não funciona. Então, por muito tempo a gente foi acostumado a dizer, pois para reciclar está tudo certo. Né, minha filha? Tirei minha culpa. Tirei minha culpa, não é mais meu problema, joguei ali na latinha, não é mais meu problema. A gente sabe que hoje a reciclabilidade do plástico, na verdade, é uma grande balela. Metade do que você joga para reciclar não é reciclado. A gente sabe que não tem cadeia, não tem quem recicle. Não tem quem compra. Não tem quem compra. No Brasil ainda que é dependente do catador, né? Que o catador está Então tem uma série de entraves assim, e mesmo nos outros países não tem reciclagem para isso. Custa caro, não tem quem compre, etc. Então é uma grande balela. Acredita-se que foi uma tática da indústria, né? Assim como fizeram a tática do negacionismo climático, a tática do tabaco, de negar a doença do tabaco, a tática de achar que o plástico continuem usando porque ele é reciclável, e eu já sabia que ele não era. E outra coisa que é mais grave ainda é que quando você mistura 2 plásticos,
que você não sabe de onde está vindo, Não sabe nem o que tem em um. o que tinha dentro dele. Imagina em 2. Né? Então, a chance de você ter um produto mais tóxico é grande. Então, esses plásticos pretos, sabe? Essa coisa assim, provavelmente tem muitos estudos já mostrando que tem maior potencial de toxicidade nesse material reciclado do que no material, né? Então, é o tal chamado tal mito da reciclagem, né? Que a gente tem que começar, então, não usar. Não tem muito o que, como consumidor, parar de usar tudo que é descartável e tal. Optar por produtos que não tem plástico em sua embalagem. Isso, tá, sei lá, uma coisa assim, plástico anda junto com comida ultraprocessada, né? Sim. Então, né, uma coisa que você puder evitar na sua vida, você está fazendo Dois favores para a saúde. Dois favores para você mesmo, né? De você não comer comida ultraprocessada e não usar. E a cultura do consumo, né? De pedir comida, de coisas descartáveis, né? As coisas que a gente tem que mudar radicalmente mesmo. Certo. É difícil, né? Mas e me assusta muito criança, né? Porque as crianças pequenas, você sabe que aquele período crítico de desenvolvimento são onde tudo é mais grave, né? Então, evitar mamadeira de plástico, brinquedo, criança põe plástico na boca. Certo. Doutora, como que você acha que hoje a comunidade científica tem trabalhado para tentar minimizar esses impactos? E quais são os principais desafios também para essa comunidade científica se comunicar para que as pessoas tenham essa informação de tentar diminuir esse uso de plástico, né, sendo que está tão popularizado? Porque a gente não vê nada. Se a gente entra na televisão, a gente só vê esses produtos sendo vendidos. Exatamente. Né? Então, você tem dentro da comunidade do plástico, tem muita gente estudando o mar, né, que são os que estão mais em desespero total com o que está acontecendo. As pessoas têm que ser ouvidas, né, entender o que está acontecendo com a fauna marinha, né, o que está acontecendo no mar. Pessoal da saúde, o pessoal que estuda essas comunidades do entorno, né, as comunidades de catadores, assim, os danos na saúde que essas comunidades mais vulneráveis têm de estar vivendo perto de lixões, vivendo perto com grande exposição. E eu desconheço a comunidade, assim, deve existir uma comunidade que está procurando alternativas de materiais, né? Imaginamos que sim, né? Esperamos que estejam, né, procurando alternativas. Acho que sim, tem muito material. Né? Estudar esses materiais, estudar que novos materiais a gente pode substituir. Biopolímeros de cana, já ouvi alguma coisa em relação a sacolas, já vi embalagem. Marcas de roupa fazendo, né, com materiais um pouquinho melhores. Isso, a coisa da roupa é uma assim, a coisa da fast fashion, que eles falam, né, a grande quantidade de roupa. Isso gera muito microplástico, né, roupa que é descartada, que só quando você lava solta muita fibra. Então, tem muita coisa para fazer. Agora, o lobby da indústria é gigante, né? Então, você tem um lobby. Eu fui agora para a conferência do Tratado Global, e o Tratado Global não avança, igual a COP do clima, ela não avança porque tem a indústria petroquímica ali que não quer falar em parar de produzir, não quer falar em um monte de coisas a respeito. Isso é muito complicado. Doutora, para finalizar, a senhora gostaria de dizer algo aos espectadores, fazer alguma indicação de livro, artigo, filme, enfim? Então, eu acho que a gente tem que repensar nosso consumo, né? Não só na questão do plástico, na questão climática também. Acho que a gente tem que rever todo o nosso padrão de consumo, de uso e desuso, dessa coisa rápida, que isso não cabe mais, né, no meio ambiente. E tem um documentário muito legal, que acho que é da BBC, que chama O Mito da Reciclagem, que explica tudo isso que eu contei, chama O Mito da Reciclagem, onde ele mostra que toda essa cadeia de reciclagem, na verdade, é uma grande balela, né? O que a gente tem que fazer é parar de consumir mesmo. Doutora, muito obrigado pela sua presença, pela sua contribuição, foi muito bom. Imagina, que é isso, agradeço vocês do convite. Muito obrigada. Aos leitores por nos escutar. Leitores não, aos ouvintes. Pessoal, nosso Instagram, YouTube e Spotify é @Ciência em Voga, tudo junto. Nos acompanhe por lá.
Qualquer dúvida que queiram enviar para a palestrante, para o programa ou sugestão de tema, só mandar por lá também, que estamos à disposição. Bom, até a próxima. Até a próxima.